E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim dizer para vocês que estou numa crise existencial, crise de identidade, estou perdido na vida, não lembro mais quem eu sou. Tudo em consequência de uma rushada pesada que eu dei em livros de ficção desde sexta-feira. E aí eu rushei 1984, de George Orwell. Eu li Admirável Mundo Novo, e que são assim um dos pilares da ficção pós-guerra aí, né? E aí eu dei uma relida por cima ali do Fahrenheit 451, que é um livro espetacular também, embora não tão impactante. Ele cresceu na releitura, mas é que a gente está num outro momento, né? A gente está no momento do 1984 e do Animal Farm. Esse 1984, aliás, ele é um livro também do mesmo escritor de Fazenda dos Bichos, Revolução dos Bichos, que é um Animal Farm e Revolução dos Bichos, que é a bíblia de referência aqui do nosso canal e que assim me deixou desconcertado. Eu tava perdido na vida, eu tava precisando de um antídoto, eu tava precisando de um conserto, eu tava precisando de alguma coisa que me colocasse minimamente de volta. E aí eu queria gravar um monte de vídeo para vocês aqui. Só que eu cheguei num ponto tão perdido, depois de ter lido esses livros, que eu não sabia mais o que falar, nada que eu pudesse falar faria algum sentido. E a obra é tão grande que eu não tenho como falar sobre ela, porque é um livro que você tem que ir lá e ler, não adianta eu chegar aqui e tentar resumir. Aliás, o Fahrenheit 451, eu esqueci o número, ele é justamente sobre isso. Ele é justamente sobre o fato de um livro ser tão grande que ninguém pode chegar para você e falar o que o livro é. Se você não for lá e ler, você vai ter só uma perspectiva muito limitada de alguém que leu e teve as impressões dela e que está selecionando um mínimo recorte de aprendizado. E, gente, como a gente precisa de leitura, mais do que tudo. Assim, mais do que maratonar série, mais do que jogar jogo, a gente está precisando ler, está precisando refletir sobre essas coisas, e o que eu puder fazer eu vou fazer para incentivar vocês à leitura. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Advin Catiúcia, que não pode fazer aula dela, e eu vou tentar finalizar esse vídeo cedo para que o Pedro possa assistir ainda antes da nossa aula de hoje. Ou seja, vou ter que dar uma corrida aqui, né, para renderizar e subir o vídeo. Um tempo atrás o Pedro ele me mandou essa notícia aqui e falou: o que você tem a me dizer sobre isso, o que você pensa sobre isso? Matéria do Intercept, o Google mostrando para investidores o potencial de geração de conteúdo anti-esquerda, no quanto ele poderia captar viewers e portanto propaganda, e o quanto você poderia ganhar dinheiro. Então, assim, se o Google ele te dá o caminho das pedras, o que é que os brasileiros mais estão vendo hoje para que eles possam te ver propaganda e te encher de dinheiro? O Google estava claramente dizendo que blogs antipetistas eles davam muita grana porque o povo queria ver esse tipo de conteúdo, quer ver esse tipo de conteúdo. E aí a gente entra em questões morais. Se uma empresa como o Google deveria fazer isso, se blogs eles deveriam fazer isso, e uma série de coisas. E eu recomendo, vou deixar aqui na descrição do vídeo essa leitura para vocês. Vocês me pedem absurdamente para falar mal do PT. E eu tenho que falar mal aliás, eu não faço isso porque eu já fiz, mas eu vou lançar uma nova versão sobre isso, inclusive o petista que você odeia porque não conhece também. Agora, o que eu tenho a dizer pro Pedro, e talvez seja útil para vocês, é que, assim, a gente tem que conhecer o mundo em que a gente vive. E quanto mais a gente conhecer o mundo em que a gente vive, melhor. E uma das primeiras coisas assim, uma das coisas mais importantes para a gente começar a entender o mundo em que a gente vive é entender quais são os estímulos que estão aí e como é que as pessoas reagem a esses estímulos e o quanto elas flutuam entre aquilo que é certo e errado para fazer as coisas que lhes são de interesse. Sabe o que é engraçado? Pessoas nos primórdios da internet, elas fizeram estudos do ser humano e tentaram descobrir o que é que vendia. Talvez uma pessoa que você pode considerar até muito pequena hoje, mas que com certeza vai entrar para os livros de história do Brasil, é o Felipe Neto.
Independente do rumo que ele siga, se ele virar político, se ele não virar político, eu tenho quase certeza que ele vai virar, mas assim, o Felipe Neto ele vai entrar para a história porque foi um menino que descobriu como funcionava a internet e assim, e ele soube exacerbar essa ideia de que aquilo que você diz que você gosta, aquilo que você diz que você aquilo que você diz que é importante e aquilo que de fato você consome são coisas completamente diferentes. Então, o pastor e a beata que vão para a igreja, não todas, e nem de todas as religiões, assim, estou falando das falsas aqui, a pessoa quando ela vai e ela prega moralidade, castidade, ela prega o suprimir o desejo, o suprimir o pecado. Quando ela volta para casa, o que ela faz? Ela assiste e consome pornografia. Então, aquilo que você quer ser, aquilo que você, e os psicólogos eles têm termos técnicos para dizer isso, aquilo que você quer ser e aquilo que de fato e aquilo que te move, aquela energia que te faz seguir, são coisas completamente diferentes. Tá aí você acha que lembra quando a gente falou do Hunger Games no vídeo anterior? Você acha que o pessoal que vivia em Roma, na Roma Antiga, na época do Colosseum, do Coliseu lá, onde as pessoas elas se degladiavam, você acha que as pessoas iam para aquele lugar achando bonito o que estava acontecendo? Tipo, a gente invadiu a Gália, trouxemos aqui uns sobreviventes de guerra. Esses caras aqui mataram romanos e agora eles vão ter que lidar com os gladiadores que são criminosos e com os leões, e aí se fodam aí. Você acha que a pessoa que estava assistindo aquele negócio estava gostando do que estava acontecendo? Você acha que todas elas aprovavam aquilo que estava acontecendo? Não, elas ficavam horrorizadas, barbarizadas. Muitas delas gostavam, claro, chegavam ao êxtase com aquilo, mas a grande maioria podia, por exemplo, ter nojo, ter asco e falar: cara, eu só obedeço a regra romana, a lei romana, porque eu não quero acabar aí no meio junto com esses caras aí. Mas no dia em que o negócio acontecia, horrorizada e contra aquilo, da maneira como ela se dizia, o que ela fazia? Ela acabava indo. E o que a gente é? A gente é ser humano, a gente é contraditório, e a gente é um bicho que diz que Big Brother é uma coisa burra, de gente imbecil, que só tem baixaria, que só tem fofoca e que só tem o pior do ser humano, mas a gente sabe tudo o que acontece, porque aí, porra, aquela Carol com K, ela pisou, né? E o outro lá também, o Nego Dia, vai tomar no cu as coisas que o cara fez. E aí a pessoa demonstra profundo conhecimento de tudo que acontece na casa, embora ela desaprove tudo aquilo. Felipe Neto, ele vai entrar pra história e ele... É claro que ele descobriu de alguém, porque assim, a internet no Brasil é muito mais nova do que ela lá fora, e você já tinha modelos de sucesso já muito evidentes na época em que ele começou a surgir e a se fortalecer. Mas ele entendeu que, na verdade, você não precisa gostar de mim, você pode ter nojo de mim, você pode zoar o meu cabelo, você pode zoar as merdas que eu falo, você pode me zoar, você pode me odiar, cara. Você pode ter um blog só falando mal de mim, desde que você me assista, e eu preciso te entregar exatamente aquilo que você quer ver, mas que nega que queira. Sabe por quê? Porque eu chego para os meus alunos e eu pergunto para eles assim: o que é que você quer ver no fim de semana? E ele diz assim: alguma coisa que me faça crescer. Eu vou assistir algum vídeo em inglês, eu vou assistir alguma coisa para treinar o inglês, eu vou ver uns vídeos de gramática, eu vou ver uns vídeos aí de vocabulário, eu vou tentar ver algum vídeo aí ligado à minha carreira, que me faça. E aí você chega para ele na segunda-feira e fala: o que você viu durante o fim de semana? Ah, não vi nada não, cara. Não vi nada não, porque tem vergonha de dizer que ficou vendo pornografia, que ficou vendo Big Brother, porque ficou vendo coisa que você não pode falar que você ficou vendo. Por quê? Porque é feio, porque não pega bem. Então, quando você vai colocar no Instagram o que você fez no fim de semana, você fala: fiquei lendo um livro, e tira a foto lendo o livro e coloca lá no Instagram, e aquilo ocupou 30 segundos do seu dia, porque o resto do tempo você ficou lá no Instagram, e você ficou lá no Big Brother, e tá tudo bem, tá tudo bem. Ou seja, organicamente ou não, Felipe Neto descobriu como funciona o mundo, e gente de muito mais grande, gente de muito mais poder estuda isso com muito mais técnica e sabe para onde é que vai o seu clique quando você entrar num portal.
Então você entra num portal, o cara sabe para onde vai o seu clique. Então você tem assim, filosofia, história da humanidade, desenvolvimento de carreira, você tem ecologia, saúde, e aí você tem lá, fulano é racista com não sei quem e o pau quebra. O algoritmo, as empresas, as pessoas que desenvolvem isso sabem para onde você vai. Sabem para onde você vai. E o que você tem no mundo? Um monte de empresas que antes colocava dinheiro na propaganda nos intervalos comerciais do show da Xuxa. Então, assim, no show da Xuxa tinha propaganda de brinquedo. No intervalo do Fantástico tinha aquela margarina e tinha aquele carro. E tinha aquele shampoo daquela empresa lá que faz um monte de campanha. E agora as pessoas estão assistindo menos televisão. Só que essas empresas, elas não podem perder. Elas têm a necessidade de manter a marca frequentemente, constantemente na sua cara. Então não tem problema você parar de assistir Xuxa e não tem problema você parar de assistir Fantástico, mas eu tenho que saber o que você está vendo. Por quê? Porque a minha marca tem que estar lá. Então quando você entra no YouTube e aparece uma propaganda de carro ali, é a empresa descobrindo onde você está, porque você precisa ver aquilo. Então você acha que você está consumindo uma coisa de graça, quando na verdade você está participando do mesmo jogo que você participava quando você só assistia Jornal Nacional e Novela das 8. O jogo é o mesmo, só que agora está muito mais dividido, está muito mais polarizado. E o que você tem? Você tem o cara que trabalha das 9 às 6 na empresa, e ele está dedicado ao trabalho, ele está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com as coisas dele, mas aí dá 11h30, ele já está cansado e ele decide dar uma relaxada de 3 minutos. E nessa relaxada de 3 minutos, o que ele quer? Ele quer ir na rede social. Ele não quer ligar a televisão na Globo mais, ele quer ver um negócio que ele está acostumado, que ele quer saber de coisas que são especificamente do seu interesse. E nesses lugares, a empresa tem que estar lá para lembrar, porra, você trabalha tanto, você merece trocar de carro. Esse é um carro para pessoas autênticas, esse é um carro para pessoas de bom gosto, esse é um carro para... O jogo da propaganda, ele continua funcionando, apesar dos focos de concentração nós terem mudado. E as empresas que vivem de marcar encontro entre essas duas pessoas, que é você achando que está consumindo coisa de graça na rede social, no YouTube, em qualquer serviço de streaming, e a empresa que está querendo te vender alguma coisa. Então veja o quanto é importante, a indústria investindo em marketing e propaganda para que você tenha acesso a tanto conteúdo. Então, vamos supor que hoje eu acordo e falo assim, eu vou fazer um canal de BDO, eu vou fazer um canal de qualquer coisa, eu vou fazer um canal de jogador de shogi no Brasil. Pronto, vou fazer um canal de jogador de shogi no Brasil. E aí eu abro o YouTube e eu vejo o que eu preciso para sobreviver no YouTube gerando conteúdo de shogi para brasileiros. E ele fala assim, cara, para você comprar a casa que você quer e o carro que você quer, você precisa ir mensalmente de uns 8 milhões de views. Eu falo, caralho, 8 milhões de views, tá, então eu vou ver o que eu preciso para fazer isso. Eu vou fazer um vídeo da hora que todo mundo que joga shogi vai achar legal, porque eu vou colocar umas coisas de humor, umas coisas engraçadas. E aí, quantos caras que jogam shogi no Brasil tem? Uns 700. Não, é que você não conhece vários estados aí que tem os seus centros de jogadores. Então tem 1.900 jogadores disso no Brasil. Aí você fala, cara, 1.900 jogadores e eu preciso de quanto? 8 milhões de views? A conta não está fechando. Então, existe... Tipo, eu que estou querendo ser escutado por qualquer coisa que eu fale, e existe gente que quer ganhar grana. As pessoas que querem ganhar grana, elas não podem fazer um canal de shogi para brasileiro. Por quê? Porque não tem público para essa porra. Você não vai conseguir pagar os seus boletos. Então o que você faz? Você paga para a própria Google dizer para você o que é que dá dinheiro hoje, sobre o que é que as pessoas querem que você fale. E essas empresas, elas dizem não só o que é que você tem que falar, mas de que forma é que você tem que falar. E quando você entende isso do nosso mundo, você perde toda a esperança de ter uma mídia isenta, porque aí você vê que o problema não é a Globo, o problema não é a Bandeirantes, o antagonista, o problema não é o My News, o problema é a natureza da coisa. Por que o My News ele existe? Ele existe porque
as pessoas estão cansadas das mentiras do Bolsonaro e eles querem mudar o Brasil? Não, eles existem porque eles percebem que existe uma fatia de mercado gigantesca de pessoas que não conseguem se dobrar à distorção da realidade do governo do Bolsonaro, que estão fartas das mentiras, que levam a um genocídio de pessoas que não conseguem se defender por falta de informação, e elas querem minimamente a verdade do que acontece, filtradas todas as mentiras que se contam nesses bastidores. Só que esse grupo de pessoas, ele é muito restrito. Ele é tão restrito que você não vai conseguir pagar a toda a equipe e você não vai conseguir ficar rico com a propaganda do carro e da margarina que aparece lá no comecinho do vídeo. O que você faz, então? Você deixa isso de lado, para um lado secundário, e fala, você está gostando da qualidade aqui? Então paga por essa porra. Vira membro, vira membro desse negócio. Então, esse My News, ele encontrou um público específico que gosta de um conteúdo específico porque ele estudou o suficiente para saber que os caras estão dispostos a pagar, a colaborar com esse incentivo. E aí você vai indo para outros canais e fala assim, cara, eu preciso descobrir qual é a desse canal. Porque não existe um canal que fale por bondade, não existe um canal que fale por altruísmo, e não existe um canal que fale porque quer ser escutado. Cara, quando tiver um canal desse, o canal do cara vai ter 150 views lá. Não vai bombar, por quê? Porque não tem aquilo que necessita de bombar. Tá vendo que, assim, o canal My News, ele fez um estudo e tem um nicho enorme, tem um nicho crescente de pessoas que querem consumir aquilo e estão dispostas a pagar por isso. É diferente de... Mas agora eles têm a obrigação, eles têm meio que a obrigação de continuar dando porrada no Bolsonaro e de continuar falando o que as pessoas querem escutar, porque o dia que eles deixarem de dizer o que as pessoas querem escutar, as pessoas vão deixar de assistir. Aí você fala que o Big Brother é uma merda, é um lixo, é um nojo, é um esgoto, porque só tem o pior do ser humano lá. E você assiste aquele negócio de ódio. O dia que subir o nível da programação do Big Brother e não tiver mais fofoca, não tiver mais encrenca, não tiver mais intriga, não tiver mais o pior do ser humano, e as pessoas começarem a falar de cultura egípcia, de história tailandesa, você vai falar, nossa, o Big Brother agora é um programa muito foda, cara, e nunca mais vai assistir. Aí você nunca mais vai assistir, e já que você parou de assistir, todo mundo também parou de assistir, os caras não vão poder cobrar 85 milhões por uma propaganda de 30 segundos que aparece ali no meio. De um colchão que é exposto, de um produto que passa, por quê? Porque você não vai ter mais a quantidade de pessoas olhando. E quando você está olhando, tanto faz se você está feliz admirando o programa, com raiva, com nojo dele, desde que você esteja olhando para aquilo. Então, isso daqui é uma coisa que não me choca, porque isso é um conhecimento antigo e é alguma coisa sobre a qual eu já tenho consciência. E se isso te choca, então você precisa bastante entender o que é que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem e o que motiva as pessoas a continuarem fazendo aquilo que elas fazem. Então, você acha que Joyce Hasselman, você acha que o problema da Joyce era o PT? Era o ódio que ela tinha do PT? Ou você acha que a necessidade dela era ficar conhecida como porta-voz da indignação e do saco cheio com a corrupção, e o negócio dela era ser representante da indignação do povo, que queria uma mudança daquilo, e foi por isso que ela foi eleita para ser quem ela foi? Você está vendo que você passa a ser importante para a pessoa por aquilo que você passa a representar na vida dela, e a partir do momento que você passa a representar aquilo, você tem que continuar fazendo aquilo. E tem um livro eu odeio essa falsa intelectualidade de ficar citando filósofo, mas tem um livro do Nietzsche que é Humano Demasiado Humano, e esse livro ele é um livro perfeito para você ter no banheiro. Segue a minha cal, pega esse livro aí, Humano Demasiado Humano, do Nietzsche, tem ele no banheiro impresso, ou então, sei lá, no Kindle, porque ele vai estar cheio de pensamentos isolados e eles estão largados lá, e cada um que você pega, você pode, cara, ficar martelando aquilo e tentando encontrar aplicabilidade ou não, porque você tem todo o direito de discordar completamente da forma do cara ver o mundo, porque afinal de contas a gente não está falando de verdades absolutas, a gente está falando da maneira dele ver o mundo.
E tem umas frases curtas e extremamente cheias de efeito, do tipo: uma pessoa, quando está no momento de glória, de estar vencendo a batalha, ele não quer que o inimigo seja destruído. A luta, né? A luta. Então, se você está subjugando e vencendo o inimigo, você não quer que ele morra, você não quer que ele deixe de existir. E aí você fala: porra, filosofia é isso? Que merda, hein? Só que você tem que pegar isso e alimentar algumas coisas. Olha que engraçado. Eu amo e eu odeio MOBA. E aí tô lá eu jogando MOBA. E aí, às vezes, encaixa comp, encaixa estratégia, e você consegue fazer diferença, e você consegue fazer, e você consegue carregar, e você começa a ganhar aquilo. Existe um momento de alegria do MOBA, que é quando você tem aquela jogada que te coloca numa situação em que a vitória ela se torna completamente garantida. A vitória ela tá praticamente garantida, e esse momento ali é o top, ele é o êxtase. Você fala: cara, essa jogada aqui fez eu virar esse negócio e agora eu vou ganhar. E aí depois ela só cai. E quando que ela só cai? Quando cada vez mais você aperta o cerco, pressiona o inimigo, cada vez mais você fica forte, e aí ele não tem condição de reagir, e no fundo você não quer que a partida acabe. Por quê? Porque aquela sensação de massacrar o inimigo, ela tá gostosa dentro de você, e se você pudesse, você estenderia aquilo ao infinito. Por quê? Porque aquilo é gostoso. Então, se você, de repente, estuda a cartilha do Felipe Neto e fala assim: a sociedade inteira está indignada com o PT, então quanto mais porrada eu der nele, melhor, porque mais vivos eu vou ter. E o dia que você fica conhecido no país inteiro como a pessoa que dá porrada mais forte no PT, a pessoa que mais arrebenta o PT, a pessoa que mais estraçalha o PT, a pessoa né, porque no lixamento você sempre quer dar a porrada mais doída. E quando você fica famoso por ter a porrada mais doída em cima do PT e tem aqueles milhões de seguidores, você não quer que o PT acabe. Por quê? Porque senão você perde o seu lugar ao sol. Você perde o seu momento de glória, o momento de ser a voz do povo, a voz da indignação, a voz de milhões de pessoas insatisfeitas que vão votar em quem você defende que elas votam. Por quê? Porque elas encontram em você uma referência de credibilidade. Tanto que a eleição acontece, você ganha, o seu candidato vence, e o que você fica tentando? Você fica tentando estender esse momento de glória. Ou seja, você continua atacando o PT, embora agora você esteja no poder. E é o que o governo tem feito, né? Não tem feito porra nenhuma e falando assim: você quer que o PT volta? Você quer que o PT volta? Você quer que o PT volta? E nós, sim, vamos precisar de um vídeo só falando mal do PT, para tirar essa ideia ridícula que vocês têm, que é culpa minha, de que eu sou esquerdista. É uma ideia ridícula que vocês têm sobre mim, mas ela é completamente culpa minha, porque eu só falo do governo da situação, e na época do PT o meu canal não existia. Percebe então que se você cria um hábito de entrar todo dia num canal e ver essa pessoa falando mal de alguém, falando mal do Bolsonaro, porque os lados trocaram agora. Então, se antigamente você tinha gente que dava porrada no PT o tempo inteiro, agora você tem canais que dão porrada no Bolsonaro o tempo todo. E quem dava porrada no PT dava com razão, e quem dá porrada no Bolsonaro está completamente com razão. Ainda assim, você tem que ter a consciência de que as pessoas que estão evidenciando os acontecimentos, elas não querem transformar o país e elas não querem acabar com o Bolsonaro. Por mais que elas digam que sim. Essa é uma inocência que eu preciso tirar de vocês. Vamos pegar ícones aí de antagonismo. Você pega Marilis Pereira Jorge, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que eu adoro. Mas qual é a coluna dela? É tipo escrachar as coisas erradas do Bolsonaro e refletir acerca daquilo. Embora seja uma pessoa que eu goste e que fala somente verdades, você acha que uma pessoa como a Marilisa ela vai mudar o país? Não, porque o trabalho dela não é mudar o país. O trabalho dela é encontrar ressonância em você que odeia o Bolsonaro e vai lá todo dia escutar as barbaridades que existem para serem ditas a respeito dele naquele dia. E esse ódio, ele é completamente improdutivo. Então você sabe que ele é leite condensado, você sabe que ele é mansão do filho, você sabe que ele não é estuprado porque não merece, você sabe de tudo isso.
Você sabe que ele nega a vacina, você sabe que ele combate a vacina, você sabe de tudo isso, mas isso não te leva à ação, isso te leva a uma indignação inerte. Portanto, o jornalismo de hoje que ataca o Bolsonaro e o jornalismo de ontem que atacava o PT, eles não diferem em absolutamente nada, porque eles não têm por objetivo te conscientizar ao ponto de mudar o país. Prova disso é que a gente perde muito tempo lutando sobre coisas que são alarmes falsos ou ambíguos. Por exemplo, a gente fica falando do leite condensado e a gente fica uma semana com raiva do leite condensado até que você descobre que aquele é o consumo de todo o exército. E aí você fala assim, essa passou, mas a corrupção existe. Isso daí não prova que o cara não é corrupto e você segue com a sua resolução. E o outro lado, ele sai extasiado. Tentaram pegar o meu presidente agora e não conseguiram. Por quê? Porque tentaram incriminar ele com leite condensado, mas não tinha corrupção ali. O meu presidente é honesto. O que esses dois lados são? Manipulados imbecis. Porque devia se estar discutindo sobre leite condensado? Não. E a mansão do filho? A mansão do filho, vai uma equipe lá e vai falar, o cara não tinha dinheiro para isso compromete 1/3 da renda dele, isso só pode ter vindo, mas cadê as provas? Não tem. Esse cadê as provas é exatamente o mesmo cadê as provas do Lula. E o problema do antipetismo foi fazer o quê? Toda uma manobra, todo um escarcéu, levar um monte de gente na rua para falar do quê? De um triplex. O preço do triplex era ridículo comparado ao mal que o PT fez maquinando todo o Estado. Está todo mundo morrendo de medo do Bolsonaro ir contra a democracia e dar um golpe. O que o Lula fez? Um golpe com democracia. Porque ele maquinou o Estado, ele comprou o legislativo e ele fazia o que ele quisesse, e o que ele queria era enriquecer um número reduzido de famílias aqui, que subiram as suas riquezas de 200 ou 300 bilhões para 1,3 trilhão de reais durante o governo do Lula, e o cara acha que ele lutou pelo povo porque a gasolina e a luz estava barata. Então quando você vê um cara que enriqueceu absurdamente um pequeno grupo, que fingiu um progresso, que mentiu, que fingiu um enriquecimento na camada baixa, e que depois parou de injetar subsídio ali porque não tinha mais, e fez todo mundo descer para o patamar que estava, ou pior ainda, fazendo as pessoas sentirem a sensação da perda. Quando você vê o que esse cara e o que todos eles fizeram, porque assim, Fausto, você não ataca muito o PT. Cara, o PT, ele exacerbou uma corrupção que já existia, e ele maquinou todo o Estado. Quando eu falo todo o legislativo, são todos os partidos. Então, se existiu o Petrolão e se existiu o Mensalão, não tem esse negócio de o PT é corrupto, porque todo mundo ali se vendeu. Entende que não é que eu não odeio o PT suficiente, que o PT ele não é o problema. E é engraçado porque as pessoas se sentiram de alma lavada quando o Lula foi preso por conta do triplex ali. E o cara que se suicidou porque ele tinha 3 filhos. Ele, pasteleiro, conseguiu formar os 3 na faculdade. Na época da Dilma, de subsídio, de combustível barato, de energia elétrica barata, de dólar artificialmente baixo, o que aconteceu? Como naquela época tudo que você fizesse dava dinheiro por conta justamente desses subsídios, na pastelaria dele ele estava tirando uns 15, 20 mil. Ele tirava uns 15, 20 mil. Ele tinha formado 3 filhos, um economista, uma administradora, outra era contadora. Cada um estava trabalhando numa multinacional. Passando uns perrengues desgraçados, todo mundo sofrendo pra cacete. Mas os 3 estavam empregados em multinacionais. O negócio no pastel dele na época da Dilma estava tão bom, mas tão bom, que os filhos eles se sentiram atraídos. Ora, quando eles tinham 10, 12, 14, 16 anos, todos eles trabalhavam com o pai, todos eles pagaram seus estudos trabalhando na pastelaria. Eles estavam nas multinacionais, mas era muito trabalho, era muito esforço, tinha que saber inglês, tinha que isso, tinha que aquilo.
A vida estava muito difícil. O que os três fizeram? Eles gradualmente foram largando seus empregos, porque o Brasil, o gigante acordou, cara. A gente é a quinta economia do mundo, a gente tá muito foda. Agora ninguém segura mais o Brasil. Estamos ganhando quase 20k vendendo pastel. Volta os três, a família feliz vendendo pastel. No ano seguinte, o que acontece? Corta-se subsídio. Energia elétrica dispara. O preço da gasolina dispara. O dólar ninguém segura mais. No ano seguinte, estava impossível conseguir fazer dinheiro com pastel, conseguir lucrar com pastel. Então eles estavam fazendo cerca de 20k, mais o salário dos filhos, mais os salários dos filhos nas respectivas multinacionais. No ano seguinte, o que estava acontecendo? Tava a família inteira trabalhando, vendendo pastel e perdendo dinheiro todos os meses. E aí, assim, a dívida ela começou a crescer, o ponto deles era caro, a dívida começou a crescer cada vez mais, os filhos não conseguiam mais emprego, porque 2015 foi um ano muito difícil. No que culminou tudo isso? Num suicídio. Por quê? Porque o endividamento chegou num ponto em que a gente não consegue mais escapar desse beco que se criou. Eu tô contando uma história que eu conheço que faz parte de inúmeras outras histórias de pessoas que achavam que estavam enriquecendo, porque achavam que o país estava se desenvolvendo e que são eternamente gratas pro Lula, porque ele fez um bolsa não sei o quê, porque ele fez um ProUni que permitiu que eu fosse o primeiro cara a me formar dentro da minha família. Só que num conhecimento artificial e sem substância, sem consistência de uma unigrana qualquer, no mercado inflado artificial, onde agora a gente descobriu que a gente não tem nenhuma capacidade produtiva, a gente não tem nenhuma competência, a gente não pode concorrer com país nenhum em produtividade, capacidade de produção, especialização de porra nenhuma. Só que isso não foi o Lula com uma decisão que ele tomou. Isso daqui foram 300, 500 famílias manipulando todo o executivo, que comprou todo o legislativo para fazer as leis deles passarem lá. E são essas leis que precisam ser vistas. Você precisa entender por que é que a nossa dívida externa ela foi quitada com dinheiro do empréstimo, que aumentou a dívida pública, que enriquece essas famílias que eu estou falando. Saiba quem o seu inimigo é, porque quando você consegue a cabeça do Lula porque você acha que ele vai preso e a corrupção nunca mais vai existir, a corrupção muda de skin. Ela muda de skin, ela tira uma skin Lula e coloca uma skin Bolsonaro, e as mesmas famílias elas continuam lucrando. Só que aí vem uma pandemia e o que você descobre? Que essas famílias querem que você morra, se você não tiver o mínimo de inteligência e discernimento sobre o mundo para entender o que é um vírus, para se proteger dele. Então o que ela faz? Ela pega os seus meios de comunicação que pertencem a ela e ficam te falando, veja bem, a gente ainda não sabe aí o que esse vírus causa, então tem que estudar aí melhor para ver se precisa usar essa máscara mesmo, porque esse negócio de ficar em casa aí tá errado. Então, às vezes eu escuto vocês reclamando de um determinado canal, falando assim, a Globo isso, a Bandeirantes aquilo, a Folha de São Paulo isso, não sei quem aquilo, a Intercept, não sei o quê. Mas você não pode esperar que pessoas que precisam pagar seus boletos ou que trabalham para alguém que comprou determinado canal vá te iluminar em relação à compreensão do mundo que te cerca. Não é desse jeito que vai acontecer. Então não fique caçando jornal errado, e não fique caçando jornalista errado, e nem fique caçando político errado. A gente tem que entender mais como são os problemas maiores assim, do cenário todo. E aí você fala, Fausto, dá para ter essa esperança? A gente vai conseguir? Leia 1984, porque aí você vai ter a plena certeza e convicção de que não dá. Nós nunca vamos ter condições de nos defender dessas estratégias de Steve Bannon e dessa manipulação desse palco que é usado contra nós. Por quê? Porque a gente não tem educação para isso. A gente... Fausto, mas você estudou pra caramba, você leu pra caramba. Sim, agora a gente vive num país democrático. E nesse país democrático, 80% das pessoas não sabem ler um texto e interpretá-lo. Uma emancipação nossa, ela seria fruto de uma educação massiva da população e de conhecimento profundo de política, de sociologia, de antropologia, de história. Um conhecimento profundo disso. Só que sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando isso vai ser permitido acontecer? Nunca. Mas a internet está aí, ela vai libertar o povo da ignorância. As mesmas famílias que manipulam todos esses canais patrocinam canais que ficam colocando em questionamento ciência básica como o formato da Terra. E cada vez mais você vai ver essas famílias se unindo a igrejas neopentecostais
que vão validar essa visão ridícula da anticiência. E cada vez mais você vai ver grupos de igrejas dizendo, não, a Terra é plana mesmo, está escrito na Bíblia até. E cada vez mais você vai ver pessoas com verdades de dois lados. Verdade de dois lados é aquela, num dia o humor é bom, no outro dia é ruim, mas aí se o humor é ruim, ele sempre foi ruim. Num dia a Joyce é maravilhosa, no outro dia ela é ruim, mas se ela é ruim hoje é porque ela sempre foi ruim. E você vai ver 1984 acontecendo, e você vai ver a história sendo reescrita o tempo inteiro, a realidade deformada o tempo inteiro, e nós não teremos ferramentas. Como nação, a gente nunca vai conseguir escapar. O que dá para fazer? Num nível individual, entender como toda essa massa funciona e se achar livre em relação a ela. Mas você vai perceber que quando vier as eleições, você vai ver todas as pessoas se degladiando por causa de um cenário que você sabe que não vai mudar absolutamente nada. E toda vez que você abrir o jornal, você vai ver um sensacionalismo que vai fazer as pessoas pensarem e sentirem e agirem com o fígado, sendo que elas estão tendo apenas a atenção delas chamadas por uma coisa que no fim não tem a menor importância. A grandiosidade da fortuna sendo feita por uma pequena centena de famílias aqui no Brasil, favorecidas como são, com a quebra do Estado, com a falta de investimento estrangeiro, com o desabastecimento da população, o ganho disso é exorbitante perto da casinha lá que o filho do Bolsonaro comprou. Aquilo ali, cara, se aquele fosse o problema do país, a gente se juntava, comprava casa e dava para ele com dinheiro público. Mas esse não é o problema, essa é uma mera distração. É claro que não deveria existir, não estou apoiando que a casa exista, que a casa possa ser comprada por ele, não é isso. O que eu estou dizendo é que esse é um problema muito pequeno perto de todo o resto. Perto do tanto de gente que está morrendo porque acreditou na palavra de um cara que dizia que não podia ficar em casa porque era um quê? Uma conspiração para acabar com a imagem do presidente e destruir a economia do país. Estamos aí vendo o resultado disso tudo agora. Perdão pelo pessimismo. Perdão pelo pessimismo e eu não prometo que o próximo vídeo vai ser mais otimista do que isso. Por hora é isso, grande abraço.